E já está rolando no Sesc Copacabana o espetáculo Jacinta. Você só morre quando dizem o seu nome pela última vez. A obra contribui no combate ao apagamento histórico da população negra brasileira. Assiste aí na reportagem. Bom dia, favela. Bom dia, Joyce. Hoje a gente está aqui no Teatro Sesc Copacabana para conversar com o elenco e direção do espetáculo Jacinta, Você Só Morre Quando Dizem Seu Nome Pela Última Vez. Vamos entender como o teatro pode reescrever narrativas e trazer à tona histórias que jamais deveriam ser apagadas. Vem com a gente. Você já ouviu falar de Jacinta Maria de Santana? Pois é, por muito tempo ninguém ouviu. Uma mulher negra que teve seu corpo embalsamado e exposto como curiosidade científica por quase 30 anos. Lá em 1929, Jacinta passou mal na rua e foi levada para um hospital em São Paulo. Mas em vez de um enterro digno, o corpo dela foi entregue a um professor da Faculdade de Direito que decidiu embalsamar e exibir como se fosse um experimento. Durante décadas, ela virou peça de trote universitário, enquanto o médico teve até rua com o nome dele. A história de Jacinta ficou esquecida até 2021, quando uma historiadora encontrou o caso em um jornal antigo. Agora o teatro está dando voz a essa história, trazendo de volta um nome que nunca deveria ter sido apagado. Jacinta, ela ocupou o lugar de um outro espetáculo que seguiria na nossa trilogia do Resgate. A gente tem esse projeto, a Cia do Pássaro tem esse projeto desde 2016. Ele iniciou com Baquáqua, documento dramático extraordinário, que foi um espetáculo que a gente fez e uma série de ações também artístico-pedagógicas que são inspiradas na única autobiografia conhecida de um africano que foi escravizado em terras brasileiras. E a gente tinha um outro projeto que vinha em sequência ao Baquáqua. Mas ao apresentar o Baquáqua na Faculdade de Medicina da USP, quando a gente foi lá, nós tomamos conhecimento da história de Jacinta, que era recente. A professora Suzane Jardim tinha, na década acho que 2020, já tinha feito a reportagem no site da Ponte Jornalismo, e nós tomamos conhecimento dessa história e ela passou a integrar como segundo espetáculo. Então ela vem compondo parte dessa nossa trilogia do Resgate, que pretende resgatar alguns nomes de personalidades pretas que tiveram uma característica emblemática na sociedade e que, de certa forma, tiveram suas histórias apagadas. E por que é importante contar histórias como essa, principalmente no Brasil de hoje? Quem assistir ao espetáculo vai ver que na dramaturgia tem uma frase recorrente, que tanto a atriz quanto a personagem repetem algumas vezes durante o espetáculo. Elas sempre perguntam à plateia o que se sabe sobre Jacinta. Né? E muitas vezes eles dizem nada ou quase nada. Mas essas frases culminam na seguinte frase: o que se sabe sobre Jacinta é o que ela revela sobre nós. Então, assim, tudo que Jacinta sofreu, o cadáver de Jacinta sofreu, todos os vilipêndios sofridos durante o tempo que teve na faculdade, revelam muito sobre a atuação da sociedade que estava ao redor dela, né? São os efeitos da branquitude e tudo que a gente tem como reflexo disso na sociedade contemporânea, né? O lugar onde se passa a história é um lugar também bastante emblemático, porque era o grande centro de formação da elite política e intelectual de São Paulo e do Brasil, né? No espetáculo a gente vê que muitos presidentes da República, deputados, senadores foram formados naquele lugar. Então a gente precisa pensar um pouco sobre essas arcadas onde se formam os representantes da nossa sociedade. Como ser uma mulher preta que vive no Brasil do século XXI, o que se sabe sobre Jacinta? Nada. Ou quase nada. O que se sabe sobre Jacinta é o que ela revela sobre nós. A complexidade de trazer, né, a história da Jacinta vem nos 3 estágios, né? Tanto eu como Gislaine estou em cena ali falando sobre esse caso, ela volta e ela renasce, né, como Rosa ali, que quem vai vir vai entender o que é. Então, chegar nesses 3 lugares, né, como que diferencia isso? No tom de voz, no corpo, no posicionamento. Então, acho que a complexidade foi isso. Além de tudo nisso, todo esse processo, né, eu também consegui
trazer onde eu me encontrava no esquecimento que aconteceu com ela, vívido ali no meu momento de falar, na minha troca com a plateia. Então acho que a complexidade foi diferenciar esses 3 lugares e viver, e que ficasse claro para quem estivesse assistindo quem está falando ali naquele momento. Então acho que isso fez tanto, né, pro trabalho de atriz, um momento super importante para que a gente consiga ali trabalhar todos os nossos lugares, mas também foi muito desafiador. Nossa, buscar o equilíbrio é complexo, vamos dizer assim. Não é uma história fácil, é uma história que a gente traz, rememora uma história que é desconhecida, porque a gente não sabe da trajetória de Jacinta, porém a gente faz um paralelo com a nossa história como sociedade, né? O que nos formou, como nos formamos, o que nos foi omitido. Então, você trabalhar com a realidade é trabalhar com agora, com os problemas de agora, fazendo um paralelo com o que aconteceu com Jacinta, com toda a história que foi construída, nós como uma sociedade, e que culminou no que somos hoje. Então, assim, a gente está no passado e o presente, eles se misturam durante o espetáculo. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando do passado, eu estou falando, infelizmente, estou falando do presente. Você acha que o teatro tem um papel importante na construção da memória histórica do Brasil? Fundamental. Eu acho que o teatro tem essa função, desenterrar as palavras. Ou seja, Jacinta era uma história esquecida, desconhecida, que por causa de um estudo de uma mulher preta, que tomou conhecimento da história de Jacinta, essa história veio à tona. Então eu acho que o teatro é esse lugar. É o lugar onde a gente planta novas sementes a partir de sementes que foram esquecidas. Então a gente consegue fazer com que essas sementes germinem e possam trazer a verdade das histórias não contadas. A verdadeira história de como essas histórias são contadas. E que tenha muita música, com bateria de escola de samba, sabe? Bom, a música, ela tem um papel fundamental na peça, assim como todos os outros elementos, né? A gente tem luz, tem, lógico, os próprios atores que trazem outros componentes para o espetáculo, e a música, ela vem narrando juntamente com os atores, juntamente com todos esses elementos, uma história. A gente traz no espetáculo principalmente o samba e o choro, e que são gêneros que surgiram na casa da Tia Ciata, a casa de uma mulher preta, e acredito eu que a música, ela tem um lugar de fala, né? Então ela traz esses sentimentos. Tem muitos momentos na peça que precisa de um pouco mais de tensão, então ela vem puxando essa tensão. Tem momentos mais emocionantes, mais emotivos, e a música, ela puxa isso e leva esses sentimentos para o público também. O toque das mãos que puxam os cabelos e eles lá, continuando a dança dos lábios. Ninguém quer estar em outro lugar. O melhor lugar é ali. E o que você espera que o público sinta ao assistir o espetáculo? Vão sentir muita coisa. Vão sentir alegria, vão ficar assustados com algumas coisas ali que fizeram com ela, mas principalmente que se sintam motivados a contar essa história. Que esse nome não seja dito pela última vez, que mais pessoas conheçam o que foi que aconteceu com essa mulher. E, enfim, é um momento de celebração. A gente vem para trazer essa história e que ela seja contada pelo Brasil inteiro. Jacinta foi silenciada por décadas, mas hoje, através da arte, ela ressurge mais viva do que nunca. O teatro tem esse poder de transformar, de resgatar memórias e de abrir nossos olhos para o que ficou escondido na história. Então já sabe, né? Vem prestigiar esse espetáculo, porque teatro também é resistência. Quer dizer que eu vou morrer de novo? Você só morre quando dizem o seu nome pela última vez. A peça Jacinta, Você Só Morre Quando Dizem Seu Nome Pela Última Vez, está em cartaz aqui no Sesc Copacabana, sempre às 19h, na sala multiuso, de quinta a domingo até dia 6 de abril. Ingressos a partir de R$10. Vem! O teatro, né, sempre servindo como uma ferramenta importante para que a gente dialogue, para que a gente discuta temas tão importantes. Parabéns aí a todo o elenco. E agora eu vou pro